Vamos nessa então, gente, porque a Embaixada da China no Brasil protesta o Itamaraty e acusa o deputado federal Eduardo Bolsonaro de colocar em risco a relação entre a China e o Brasil. Essa denúncia acontece porque, de acordo com eles, o filho do presidente brasileiro vem realizando declarações infames, infundadas contra o país chinês. O representante publicou acusações contra Pequim na última segunda-feira nas redes sociais. Ele chamou o Partido Comunista da China de inimigo da liberdade e falou da existência de invasões e violações às informações privadas de cidadãos e empresas. Pequim se defendeu e afirmou que as declarações do deputado de São Paulo são infundadas e não são condignas com o seu cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. A China é a maior parceira comercial do Brasil há 11 anos e é um dos países com mais investimentos no país. Quem começa hoje é o Josias de Souza. Olha, o governo do presidente Bolsonaro vai se transformando numa espécie de centro terapêutico para tratar a esquizofrenia do presidente e da família dele. A China leva os Bolsonaro para o divã. No seu penúltimo surto, o Eduardo Bolsonaro escreveu no Twitter que o Brasil se afasta da tecnologia chinesa para o 5G e que apoia a iniciativa do presidente americano, Donald Trump, de criar uma aliança global sem espionagem da China para um 5G seguro. Como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, num surto anterior, se o personagem se chamasse Eduardo Bananinha, ninguém ia dar importância. Mas ele é filho do Bananão. E o pai também produz polêmicas sobre a China com a mesma naturalidade com que a bananeira dá bananas. Ainda outro dia, o presidente disse que a vacina chinesa do João Dória não é confiável, insinuou que não autorizaria a compra da vacina, nem mesmo se ela for certificada pela Anvisa. A embaixada da China reagiu. Faltaram modos à resposta chinesa, como faltou educação também numa resposta anterior ao mesmo personagem. Mas sobra clareza no que dizem os chineses. O que se afirmou foi que a manifestação do Bananinha solapa as relações do Brasil com a China e que, mantido esse tom, os bananas vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria da China com o Brasil. Os chineses sabem o que querem e estão ameaçando o Brasil. O Brasil ainda não dá evidências de saber o que deseja. Em maio de 2019, numa visita à China, o vice Mourão disse que via com muito bons olhos a atuação da Huawei, a gigante 5G chinesa, aqui no Brasil. Já havia naquela ocasião, maio de 2019, essa guerra China-Estados Unidos. O Brasil não pode se atirar para um lado só de uma hora para outra, foi o que disse na ocasião o vice-presidente. Num lampejo de lucidez, me parece muito óbvia essa afirmação. Não dá para a gente se jogar de um lado. Nós temos que nos aproveitar da guerra das grandes potências dos Estados Unidos e da China. Em outubro do ano passado, tanto depois do Mourão, também o Bolsonaro foi à China. Depois de se encontrar com o presidente chinês, o Xi Jinping, o Bolsonaro disse que desejava fortalecer o comércio e ampliar novos horizontes nas relações com os chineses. Declarações muito lúcidas também do presidente. Hoje, os Bolsonaro estão maníacos com a China e depressivos com a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos. Seria um equívoco dizer que a primeira família sofre de insanidade. Na verdade, os Bolsonaro eles se deliciam com ela. Quem sofre com o caos mental da família é o Brasil. Nós precisamos ter mais clareza sobre que política externa desejamos desenvolver. Ou aproveitamos, levamos em conta o interesse nacional e nos situamos no centro dessa guerra entre os Estados Unidos e a China, ou só temos a perder nessa guerra. Paulo Figueiredo. Bom, o que o deputado Eduardo Bolsonaro efetivamente falou, né? Que o governo brasileiro decretou apoio à aliança Clean Network, né? Que é na verdade, a criação de uma aliança global para um 5G mais seguro
E ele acrescenta sem espionagem da China, né? Essa Clean Network é um protocolo ético, é de iniciativa americana, já foi apresentado na OCDE e já tem adesão de 50 países, pelo que eu entendi, todos comandados por loucos, e 170 empresas de telefonia. Qual foi a parte que pegou? A parte que pegou foi que o deputado foi essa parte que o deputado fala sobre a espionagem chinesa. Agora, será possível, meu Deus, que alguém questione isso e se faça indignado porque o sujeito falou o óbvio? Como se fosse a opinião só do Eduardo Bolsonaro, essa questão da espionagem chinesa, como se fosse uma teoria da conspiração louca. Na frase anterior eu ouvi de novo, esquizofrenia, loucura, maníacos, depressivos. O Josias quer internar qualquer um que fale o óbvio. Ontem ele queria me internar, porque eu estava repetindo a Constituição americana. Desculpa, não é loucura. Eu já disse aqui, vou repetir. A Agência de Cooperação de Inteligência Five Eyes, 5 Olhos, que é uma aliança das agências de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia, eles declararam que os equipamentos das empresas chinesas tinham, abre aspas, risco de segurança significativos. Há cerca de 2 meses, o Comitê de Defesa do Parlamento Britânico publicou um relatório dizendo que há um conluio entre a empresa chinesa Huawei e o governo chinês. Outro bando de loucos, quer dizer, o Comitê de Defesa do Parlamento Britânico é louco e irresponsável também. Eles podem fazer uma ligação muito mais séria do que a que o deputado Eduardo Bolsonaro fez, e o presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores não pode. Na semana passada, o governo chinês, quem acompanhou, eu vi pouco no noticiário brasileiro, mas quem acompanhou, o governo chinês também agiu de novo, aumentando o controle que ele tem sobre as várias gigantes de tecnologia do país. As ações da Alibaba e das outras empresas de tecnologia estavam despencando por causa disso. Agora, será que não dá mais para o sujeito falar o óbvio? Já são dezenas de países, o hospício, vai faltar vaga no hospício, já são dezenas de países adotando algum tipo de restrição ao 5G chinês. Daí vem gente que nunca ouviu falar, o pessoal não tem ideia do que é informational warfare, não sabe o que é guerra de 5ª geração, etc. E nem quer dar palpite sobre 5G. E ainda querem fazer indignação, caras de indignação e bocas. Não, temos que preocupar com nossos interesses comerciais, como se os interesses comerciais fossem os únicos que a gente tem que levar em consideração, e como se a China não tivesse uma posição muito mais vulnerável comercialmente, dependendo das commodities brasileiras, do que o Brasil. É claro, fazer uma ressalva óbvia aqui, né, que todo país quer espionar o outro país. Né? Os chineses estão no papel dele. Os Estados Unidos tem um prédio lá gigante em Langley que é só para isso, tá todo mundo lá para espionar os outros, né? Mas, em primeiro lugar, os Estados Unidos são um aliado do Brasil. Tá? E, aliás, isso também não é uma opinião. Né? O Brasil tem um status de aliado preferencial, oficialmente aliado preferencial da OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos. Mas, em última instância, cabe ao Brasil fazer o que puder para não ser espionado por ninguém. Agora, fica todo mundo batendo bumbo para a diplomacia chinesa, que é extremamente agressiva com as suas indignações, desrespeitosas, ferem vários protocolos internacionais de manifestação. Esses santinhos, e todo mundo tratando como os santinhos que chacinaram, o Partido Comunista Chinês chacinou a sua população, dezenas de milhões de mortos, invadiram países pacíficos. Lá não pode falar de Tibete, mas a gente aqui pode, né? Tibete é uma palavra proibida na China, mas a gente pode. Só não invadiram Taiwan já 3 ou 4 vezes, porque os Estados Unidos, esse malvadão, interveio, né? A serviço de quem agem esses deputados dando os ataques de pilantra? A serviço de quem age a imprensa que sequer menciona os fatos que eu listei aqui e cai em pau em cima da declaração? Eu creio que ajam sem dolo, tá? Mas não estão defendendo o melhor para o Brasil, não estão. Talvez o deputado não devesse ter dito óbvio para não atrair confusão para o governo do pai dele e tal, mas depois de feita a postagem, o único erro dele foi ter apagado. Apagou para quê? Bom, seja como for, até onde eu sei, o deputado Eduardo Bolsonaro vai estar amanhã com você, né, Paulo, no Morning Show, tá certo isso? Sim, estará conosco a partir das 11 horas da manhã no Morning Show. Então ele pode explicar melhor do que eu. Perfeito. Thaís Oyama. Paulo, eu queria falar alguma coisa que não é exatamente o que o José falou, nem o que o Paulo falou. Queria lembrar o seguinte, olha, esse protocolo Clean Network foi anunciado na terça-feira passada, quer dizer, a adesão
do Brasil a esse protocolo foi anunciado na terça-feira passada, dia 10, faz quase 2 semanas, né? E, para dar um pouco mais de detalhes, ele foi criado pelo governo Donald Trump para, segundo o governo Donald Trump, proteger os Estados Unidos e a privacidade dos cidadãos americanos dos, como é que ele fala, invasões agressivas de atores malignos como o Partido Comunista Chinês, isso em aspas, né? Então, esse documento ao qual o Brasil aderiu, ele cita a Huawei como o braço empresarial do Partido Comunista Chinês e cita outras empresas também, a ZTE, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia que está, inclusive, se preparando para abrir uma grande fábrica aqui em Minas Gerais. E ele descreve as ações desse Clean Network, acusa várias vezes, quando ele descreve, ele acusa várias vezes nominalmente o Partido Comunista da China, o Partido Comunista que governa a China, de tentar coletar dados sensíveis, dados de inteligência, né, em hiperescala por meio de uma espionagem disfarçada. É isso que faz o Clean Network. Então, isso aí não é nada surpreendente o fato de o Brasil ter aderido a esse protocolo, porque a gente já falou muito disso aqui. Compartilham dessa opinião, dessa convicção de que a Huawei e outras empresas chinesas são nada mais, nada menos do que o biombo empresarial do Partido Comunista, compartilham dessa convicção tanto a ala ideológica do governo Bolsonaro quanto alguns militares do governo Bolsonaro. Então, não é surpresa nenhuma essa adesão. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que o Eduardo Bolsonaro postou essa mensagem no Twitter ou no Facebook, não sei, 2 semanas depois da adesão do protocolo, quase, né? Foi dia 23, o protocolo foi assinado no dia 10. E o dia 23, data em que ele postou a mensagem, foi o mesmo dia que o Donald Trump sinalizou estar jogando a toalha. Foi o dia que ele autorizou aquela transição oficial para o governo Biden, vamos lembrar, né? Então, teve essa coincidência de datas. Então, aqui estamos entrando no campo da especulação, atenção. Aí eu digo o seguinte, se o Brasil fosse conhecido pela sua sagacidade estratégica no campo das relações comerciais com os outros países, etc., a gente poderia até supor que, diante do fato de até as pedras da Casa Branca já estarem conformadas com a derrota do Donald Trump, então, o Eduardo Bolsonaro postou essa mensagem para pavimentar um caminho na direção da aproximação com o governo Biden. Por quê? Porque mesmo sem Trump e com Biden, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China continua. Isso não depende de quem está lá na Casa Branca, né? Deve ter um registro com Biden menos histriônico, menos agressivo do que tinha com Trump, mas os objetivos dos Estados Unidos não mudam, mesmo em relação à China, principalmente em relação à China, não mudam. Então, ao sinalizar muito explicitamente o Eduardo Bolsonaro o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, essa mensagem aí, ela poderia ser uma forma de mostrar que existe um ponto em comum entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, seja ele Trump ou seja ele Biden. Seria uma coisa estratégica, mas, como a gente sabe, a sagacidade, a estratégia, o planejamento não são o forte do governo brasileiro. Portanto, o que eu acho bem mais provável é que a inépcia, o despreparo do deputado Eduardo Bolsonaro e também, sei lá, se ele teve opinião de assessores, ele é muito próximo, por exemplo, do olavista Felipe Martins, que se tem na conta de um estrategista internacional. Então, eu acho que é muito mais provável que isso tenha se dado apenas a inépcia e o despreparo do Eduardo Bolsonaro e seus assessores, né? Isso é que deve ter causado mais esse incidente diplomático no Brasil. Mas a nossa sorte é que os chineses costumam agir de forma bem mais pragmática e mais racional do que o nosso governo. Então, eles devem contornar mais essa e em nome dos interesses, né? Dos interesses que são mútuos. Muito bem, queridos, podemos seguir para a próxima pauta ou alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria fazer uma observação rápida. Por favor, depois o Paulo Figueiredo. Eu queria fazer uma observação que é assim, esse negócio de espionar, todo mundo espiona, né? Os Estados Unidos, ainda no governo Barack Obama, descobriu-se lá o caso da NSA, a agência americana que espionou
chefes de Estado ao redor do mundo, aqui no Brasil, escutaram a Dilma, levantaram dados estratégicos sobre a maior estatal do país, que é a Petrobras. Quer dizer, esse negócio de espionagem, o Brasil, como disse o Paulo, tem que se preparar para evitar. Agora, no caso da tecnologia 5G, é preciso lembrar sempre que parece que a Huawei vai entrar no Brasil, vai invadir o país. Ela já está no Brasil. A tecnologia 4G, as telefônicas brasileiras operam com a Huawei. E se nós formos mudar isto, é preciso que tenhamos consciência do que vai acontecer. Primeiro, nós vamos encarecer o processo, porque toda a malha tecnológica vai ter que sofrer alterações, e é justo impor isto às telefônicas, às empresas brasileiras. Quem é que vai pagar essa conta? Nós vamos retardar o processo e nós não podemos desconsiderar que esse equipamento ele se revela eficiente. Os Estados Unidos não têm equipamento para concorrer. Os Estados Unidos concorrem, defendem tecnologia alheia, da Nokia, da Ericsson, de uma coreana, Samsung. Então, o que eu digo é que o Brasil precisa levar em conta os seus interesses. Para repetir a frase que o vice-presidente disse em maio em visita à China, não pode o Brasil se atirar para um lado de uma hora para outra. O Brasil tem que considerar os dois lados, considerar a guerra que está ocorrendo, tem lá os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, da China, e levar em conta os nossos interesses. É a isso que me refiro. E isto não está sobre a mesa. O que há são movimentos erráticos, que sim, parece coisa de maluco, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e isso não leva em conta o interesse nacional. E nós temos que considerar que agora está havendo uma troca de comando nos Estados Unidos. Se há uma coisa que não deve se alterar, ou que se alterará pouco, no estilo talvez, é essa guerra entre Estados Unidos e China. É muito improvável que o Joe Biden reflua em relação a isso. Isso é uma questão de honra para os Estados Unidos, deve ser mantido. Portanto, nós temos que nos posicionar nessa questão. E a melhor forma de nos posicionarmos é defendendo os nossos interesses, não interesse americano, interesse chinês. E a China é parceira comercial do Brasil. Ninguém está dizendo aqui que a China não é uma ditadura, que não eliminou pessoas, que não se porta como uma ditadura. Nós estamos dizendo que nós já somos parceiros comerciais dessa ditadura. Nós temos que levar em conta, sem desconsiderar o fato de que estamos lidando com uma ditadura, como fazer para lidar com esta ditadura e extrair dela os benefícios comerciais que precisamos extrair. Nós não podemos prescindir da relação comercial com a China na situação econômica em que nós nos encontramos. E esse movimento errático do governo põe isso tudo em risco. É disso que estou falando. É, sim, maluquice. Paulo. Eu vou elogiar aqui os dois companheiros de bancada. Primeiro porque a Thaís elogiou dessa vez, ela avisou que estava entrando no campo da especulação. Fez uma especulação absurda, mas ela avisou e eu gostei, parabéns. E porque é honesto dizer quando está especulando. E o Josias também fez uma observação boa. De fato, a malha atual brasileira e da maioria dos países do mundo de 4G roda em equipamentos da Huawei e da ZTE. Agora, é exatamente por isso que vários países, incluindo a França e o Reino Unido, para citar dois, e antes deles dois, né, os Estados Unidos, e vários outros países também, eles estão fazendo um desfaseamento, eles estão saindo e deram tempo às empresas telefônicas dos seus países para abandonarem essa tecnologia. Por quê? Porque quando foi feito o leilão de 4G, quando foi implementada a tecnologia 4G, e já tem aí uns 10 anos disso, ninguém sabia disso. Essa é uma informação que começou a vir à tona em 2012, 2013, só para quem acompanhava os comitês de inteligência dos Estados Unidos. Agora, hoje é um consenso mundial. Hoje, uma pessoa não saber que isto é um fato é escandaloso. Não tem mais desculpa. Então, a declaração do deputado é só a constatação do óbvio. A indignação, a nota de indignação dos chineses também é o normal da forma de agir deles, né? Perfeito. Thaís Oyama, quer falar alguma coisa? Não, encerrei. Encerramos? Então vamos para o intervalo comercial.